Uma boa tarde para todos e para todas. Chegamos na nossa 13ª aula do curso de Florais de Bar, onde aprenderemos sobre o sexto grupo, o grupo do desinteresse. Então, pessoal, antes de começar, deixe aí seu like. Seu like ajuda o nosso canal a crescer, ajuda também no crescimento aí do canal e do nosso conteúdo. Deixe também seu comentário. Quero parabenizar aí as primeiras a estarem sempre assistindo, a Miriam Hiroki, se eu não me engano é esse o nome dela, e a Luciana também está sempre assistindo, a Simone. Então, um parabéns para vocês e para todos que estão assistindo o curso e estão aí absorvendo esse conteúdo maravilhoso. Esse sexto grupo trataremos aí das pessoas que têm desinteresse pelas circunstâncias atuais. Você vai ver que você pode se encaixar nesse grupo aí. O primeiro floral que você encontra é o chestnut, e as virtudes que esse floral ele traz é o aprendizado, a capacidade de materialização após experiências de vida. Quando esse paciente necessita desse floral, ele tem dificuldade de aprender através da experiência, tem dificuldade em fazer uma associação com a experiência do passado e os mesmos erros de sempre se repetem. Então, é aquela pessoa que sempre está no mesmo erro, não consegue aprender com o passado, ou seja, ela errou no passado, não consegue aí acertar no futuro, no presente, porque se prende ali. Na anamnese você vai notar que essa pessoa tem lentidão para adquirir conhecimento. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de aprender, ela tem um aprendizado mais lento. Você provavelmente já conviveu com alguém assim. Esquece das tarefas, então esquece das atividades, chega na aula não levou as atividades, tem distração frequente e crise de dor de cabeça e gastrite. Esquece até o lanche da escola. Então, é aquela pessoa que tem aquela anamnésia constante. As afirmações dessa pessoa: eu aprendo a observar os padrões na minha experiência de vida. Eu sou uma alma em evolução espiritual. Eu aprendo alguma coisa nova com cada experiência. Então, são algumas palavras, algumas frases que são ditas por esse tipo de pessoas que têm desinteresse pelas circunstâncias atuais. Quando tratado com o floral, quando você prescreve o paciente, ele começa a aprender com facilidade, ele tem uma ampla visão de si, ele tem novos aprendizados e ele observa e aprende com os outros. O segundo floral que temos aí é o clematis. Então, as virtudes que esse floral traz para o paciente é o ancoramento no tempo presente. Então, ele fixa no presente, é a criatividade e a inteligência. Então, quem está querendo ficar mais inteligente pode utilizar o floral de clematis. Quando esse paciente necessita do floral, quando ele é indicação, ele é aquele paciente que tem um olhar vago e perdido, ele é indiferente, ele é preocupado, ele é sonolento e ele se encontra em seus próprios pensamentos. Aquela pessoa que anda viajando aí em outra dimensão, com um olhar vago, perdido. Você fala com ela e ela não está conseguindo raciocinar, manda você repetir a fala. Então, você pode prescrever aí o floral de clematis. Esse paciente também tem a memória fraca, desinteresse pela sua saúde, ele não liga para a saúde, não conhece os amigos na rua ao caminhar. Então, está passando o seu Francisco lá na rua, grita a dona Lourdes: seu Francisco. Ele não conhece porque ele está em seus pensamentos profundos e ele sempre está fantasiando o futuro, que ele vai ter uma mansão, que ele vai ter um helicóptero, que ele vai ter um barco, um iate. Então, aquela pessoa que está muito no futuro e o presente está aí. No presente ele anda viajando aí, ele anda sendo um astronauta no presente. Na anamnese, esse paciente vai se apresentar com perda dos sentidos, ele vai estar sonhando acordado, ele é idealista,
ele tem pouco interesse no presente, ele também apresenta estados de mãos e pés frios. Então aquela sensação que as mãos e os pés estão frios. E ele sente-se dopado. Então aquele paciente idealista está lá no futuro, é aquele, como tem um filme, né, o Exterminador do Futuro, que ele vai lá no futuro. Então ele sempre está no futuro e o presente ele está vagando aí, não sabe de nada. As afirmações desse paciente: minha missão relaciona-se com o aqui e o agora concreto, porém ele está lá com a mente no futuro. Estou pondo em prática minhas aspirações. Estou percebendo cada vez mais as conexões entre o mundo interior e o mundo exterior. Quando tratado, esse paciente ele vai ter um vivo interesse por tudo. Então ele vai ingressar também, pode ingressar na vida artística, ele pode virar um pintor, um escritor, um cantor. Ele vai ter controle dos seus pensamentos, não só ter uma fantasia do futuro, mas pensar de forma calculada, de forma equilibrada. Ele vai pensar no presente. Temos aí o floral, que esse nome é um pouco complicado de falar, o Honeysuckle. Então a virtude desse floral, quem utiliza, é viver o presente. Então se você quer viver o presente, você pode utilizar. Considera o passado como experiência de sabedoria. No floral passado, o Clematis, o paciente ele não considera o passado, ele considera o futuro. Já nesse floral, quando você utiliza, ele vai considerar o passado como experiência e sabedoria. Quando esse paciente ele precisa desse floral, ele sempre volta ao passado, ele tem aquele remorso passado, ele tem também alguns momentos, ele volta ao passado quando ele passa por algum problema, ele volta ao passado onde ele perdeu um amigo, onde ele cometeu uma falha, onde ele perdeu algum material. Então ele fica se martirizando por conta disso. Esse paciente também tem medo e ansiedade. E na anamnese, você vai observar nele, ele não consegue esquecer os acontecimentos do passado. Então ele sempre está lá no passado. É aquele paciente que fantasia o passado. Doutor, lá nos anos 40 eu vestia aquela camisa e ficava bombadão. Agora, doutor, estou parecendo aí um sorvete. Aquela camisa fica toda redonda ali, não dá certo. Então ele sempre volta ao passado, e isso não é ruim. Não é ruim você relembrar as coisas do passado. Porém, se sempre você está pensando no passado, lá no ano passado minha barriga era menor, meu cabelo era maior, tinha um relacionamento melhor. Então aquela pessoa que se prende no passado esquece o presente, esquece o futuro e sempre está aí idealizando o passado. Ela tem dificuldade em esquecer o passado, e aí você pode prescrever esse floral tranquilamente. Honeysuckle. As afirmações desse paciente: eu aprendo com o passado enquanto deixo ir. Eu estou centrado em minhas atividades presentes. Eu dedico presença plena a este mundo agora. Porém, ele está lá no passado, ele vive de passado. Então você tem que utilizar esse floral para equilibrar esse paciente. Quando tratado, quando você utiliza esse floral, o paciente ele não se prende ao passado, ele valoriza e aprecia o presente, e ele também controla o presente. Isso é muito importante. Temos o floral de Mustard. Então as virtudes desse floral: ele promove alegria, serenidade e ele também, pessoal, uma coisa interessante quando você utiliza esse floral, você vai despertar lentamente de um sono seguro e pesado. Aquela noite que você dorme e acorda tranquilão, você acorda, só falta bater asas e voar, mas esse floral te dá um sono perfeito.
Então você pode também utilizar para ter um sono legal aí. Quando negativo, quando o paciente precisa desse floral, ele está profundamente deprimido, ele tem melancolia sem causa, então por causa alguma ele já acorda triste, já acorda meio choroso, ele tem falta de energia, tem lentidão e se sente imobilizado, e também é aquele paciente que se isola. E isso é arriscado porque ele pode entrar na depressão, e a depressão é uma doença difícil de se tratar. Na anamnese, esse paciente ele vai se apresentar melancólico, depressivo e não consegue sair da melancolia. Aquele paciente que sempre está na escuridão, na tristeza, e aí você pode utilizar esse floral para corrigir essa falha do paciente. As afirmações: sinto-me cheio de alegria, porém ele sente-se triste. Estou me erguendo para a luz, porém ele está na escuridão. Meu coração sente-se livre e feliz, porém ele se sente triste. Sou grato pelas horas de dor. Ele usa todas essas afirmações para expor uma imagem que tem que se manter. Porém, se tirar a capa ali, está tudo ao contrário do que ele anda falando. Quando tratado, esse paciente ele vai ter serenidade interior, alegria e não vai se deixar deprimir por coisa superficial. Então é interessante você utilizar esse floral. Temos aí o floral da Olive, ou seja, a oliveira. É um floral antigo, um floral que você encontra aí nas passagens bíblicas, a vide da oliveira. Então esse floral é excelente para promover uma regeneração da paz. Então você que anda sem paz aí, pode se utilizar para regenerar a alegria. Também é excelente utilizar esse floral. Quando o paciente ele necessita desse floral, ele é uma pessoa cansada, ele tem pouco tempo de lazer, ele não tem energia, tudo se torna um esforço e não sente prazer nas atividades prazerosas. Então ele foca no trabalho e esquece o prazer, esquece que ele tem que sair com a família, sair com a esposa, sair com o marido, sair com o filho, sair com o cachorro, sair com o gato. Então ele esquece tudo isso e foca no trabalho, e ele sempre tem a desculpa: não vou sair porque eu não tenho tempo, e o tempo que eu tenho agora eu vou descansar. Então aquele paciente que sempre preza está aí dormindo. Então na anamnese você vai notar que é um paciente com exaustão, ele perde o interesse de fazer suas atividades do passado por ter aquele corpo cansado e sente necessidade de dormir. Então aquele paciente que sempre quer, se achar alguma cama ali, ele apaga e dorme. Nas afirmações: peço força para fazer o que tenho de fazer, sinto a energia cósmica fluir de mim, reconheço as necessidades do meu corpo. Então são algumas afirmações desse paciente. Quando você trata o paciente com esse floral, ele tem a restauração da vitalidade, ele confia no seu interior e ele enfrenta as suas exigências estabelecidas. Temos aí o floral de Chestnut. Então as virtudes desse floral é a tranquilidade mental, a capacidade de discernimento. Então você pode utilizar esse floral para ter uma tranquilidade mental, você que não tem mais tranquilidade, e para você ter uma capacidade de discernimento. Então discernir entre o certo e o errado. Quando o paciente ele necessita desse floral, ele tem arrependimento por não ter falado. Então, um exemplo, ele está em uma discussão, chega seu Francisco e Dona Lourdes lá, começa a discutir, e aí seu Francisco fala palavrões e Dona Lourdes também fala, e quando seu Francisco chega em casa, ele começa a expor para sua esposa. Para sua esposa discutir com Dona Lourdes, e eu poderia ter falado isso. E aí ele acaba utilizando as falas na esposa, o que ele tinha vontade de falar para Dona Lourdes. Poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. E aí, pessoal, ele fica se martirizando porque ele não falou no momento da discussão. E aí muitas vezes ele perde o sono pensando no que ele poderia ter falado e como Dona Lourdes teria reagido. Então é aquela pessoa que fica
com arrependimento por não ter falado determinada coisa. Ele desvia a mente do presente, perde a concentração e tem dificuldade no aprendizado. Na anamnese você vai observar que esse paciente reprisa mentalmente seu problema, ele tem hiperatividade mental, dorme preocupado, acorda cansado e também anda deprimido. Então aquele paciente que anda deprimido, tudo isso porque ele não conseguiu falar determinada coisa, ele talvez se ocultou de falar e aí ele entra nesse estado de depressão, de ficar deprimido por não ter falado determinada coisa. As afirmações que esse paciente vai trazer: eu estou quieto interiormente, porém ele está ali hiperativo, querendo falar mais. Aqui ele também vai dizer: eu sei que as respostas que eu busco surgem de uma mente silenciosa. Eu estou escutando Deus, Deus fala dentro de mim. Porém não é bem assim. O que fala dentro dele são seus pensamentos. Então, quando você utiliza esse floral, o paciente vai ter uma mente calma e tranquila, ele vai usar os poderes do pensamento e vai ter sua paz interior. Temos aí o floral de Wild Rose. Então, as virtudes que esse floral vai trazer é motivação interior e capacidade de viver a vida plenamente. Quando esse paciente necessita desse floral, ele é aquele paciente que desiste de lutar, seja na doença, seja em uma determinada situação. Não é luta de boxe não, viu gente? É uma situação de vida. Ele não se queixa e nem se esforça para melhorar. E ele acredita que seu destino é suportar essas provações. Então ele acredita que ele nasceu para suportar aquela doença, nasceu para suportar as humilhações, e na verdade não é bem assim. Ele não sente alegria na vida, não tem motivação interior e é conformado com tudo, a exemplo da doença. Ele se conforma: doutor, estou com essa tendinite aqui, nasci para ter isso mesmo, doutor, não vou procurar atendimento não, meu destino é esse. Porém não é bem assim. As afirmações: posso sentir a vida tornando-se mais interessante e bela. Eu estou desenvolvendo programas novos e positivos. Faço jus a tudo o que desejo na vida. Porém não é bem assim. Quando você utiliza esse floral para tratamento, o paciente vai se tornar uma pessoa interessada, vai ter vitalidade e vai buscar mudanças em sua vida, mudanças positivas. E aí finalizamos com nossa frase: quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Então encerramos mais essa aula. Amanhã pela noite retornaremos com a aula de número 14, o 7º grupo, a aula talvez mais longa que teremos. E aí teremos mais 3 aulas, onde você vai aprender a comprar, onde você vai aprender também ter uma noção de como manipular seus florais, e encerraremos. Então, quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Deixo o meu muito obrigado e até a próxima aula.